Olá, amigos. Deus te abençoe poderosamente. Palavra urgente chegando para abençoar a sua vida. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas e para Ele não há impossíveis. Seja o desafio, seja o embate que se levante, Deus é maior para nos dar a vitória em todas as coisas. A palavra dele diz que Ele nos conduz em triunfo e assim Deus te conduza e te guie para a glória dele. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e é um prazer estar aqui com você para compartilhar a boa palavra, o bom recado de Deus que fala ao nosso coração. Hoje aqui nós vamos aprender bastante com a história da Rosileide, uma história de bênção, de milagres e de transformações, mas uma história que não vai começar tão bem assim. Acompanhe comigo nessa hora, em nome de Jesus. Eu bebia muito, vivia na coisa das farras, essas coisas assim. Todo final de semana. Em 2018, 2019, fiquei frequentando lá no Candomblé. Eu entrei em depressão. Era um caminho assim, só prometias, né? Mandava você tomar banho, você fazer limpeza, essas coisas, e nada acontecia. Tudo só dava para trás, nada dava certo. Era só confusão. No início foi tudo bom, mas depois foi só as coisas ruins acontecendo. Eu decidi sair, mas não tinha força, devido porque as pessoas faziam muito medo. Se saísse, não tinha como voltar mais, ia acontecer muita coisa ruim. Rosileide é evangelizada por uma amiga e decide ir à Igreja da Graça, pois entende que precisa mudar de vida. A irmã Rose, ela chegou meio quietinha, né? Chegou na igreja, sentou no cantinho, junto com a amiga dela. Ela chegou muito oprimida, né? Então a aparência dela já era de uma pessoa oprimida, angustiada, né? Tinha um semblante caído e realmente veio de um ambiente bem difícil. Vimos aí uma pessoa que está atrás da felicidade. Como assim, pastor? Ela está atrás da felicidade? Sim, só que não encontrou ainda. A maioria das pessoas, a maioria de nós, começamos a vida desse jeito, em busca de ter alegrias, prazeres, felicidades, e fazíamos de tudo para encontrar isso, mas a verdade é que não encontrávamos. Vivíamos vazios, vivíamos sendo destruídos por vícios, aflições, angústias, dores. E, infelizmente, é o que está acontecendo com a nossa amiga aí. A intenção dela é até boa, ela quer encontrar algo, mas ela não está sabendo onde buscar. Isso me faz lembrar aquela mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus e Jesus ofereceu para ela água, mas ela estava tão cega que ela só pensava nas coisas materiais. E Jesus estava, na verdade, apontando o caminho para ela. Era da vida eterna. Era de algo muito maior, uma água que saciaria não somente o físico dela, mas também o seu espírito e a sua alma. O que Deus tem para você é completo, querido. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Observe isso, essa mulher estava atrás de válvulas de escape, de subterfúgios, mas você vê comigo que isso está levando ela de mal a pior. E quantas pessoas não estão assim? Vamos ver uma reportagem que fala desse assunto? Vem comigo nessa hora. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o álcool é o responsável por cerca de 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. No ano de 2023, a cantora Adele revelou que parou de beber devido aos exageros que estava cometendo. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2022 e 2023, houve um aumento de 2,8% no número de internações devido ao vício. As principais sequelas dessa prática contínua são cirrose, pancreatite, neuropatia periférica, anemia, ansiedade e depressão. É muita gente morrendo, você viu aí. E será que é porque a pessoa quer? Logicamente não. Muitas das vezes, como eu disse, você é uma válvula de escape. Só que essas válvulas de escape, em vez de trazer uma solução, né, apenas não, elas trazem, na verdade, depois destruição. Né? O caminho, como diz lá em Provérbios, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu final é a morte. Então, muito cuidado com as válvulas de escape que talvez estão sendo oferecidas a você. Prazeres rápidos, coisas que resolvem na hora, mas que depois podem trazer grande destruição. Querido, a porta, o caminho é Cristo Jesus. Quem busca Ele não tem falta de nada. Acompanhe comigo agora um profissional falando acerca disso. Vem comigo nessa hora. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né?
Então ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? Vimos aí o doutor, né, o psicólogo, falando acerca desse tema, né, um tema que é muito vasto, né? Muita gente, às vezes, é escravizada pelos vícios. E você vê que tudo começa atrás da felicidade, a pessoa procurando, e às vezes ela vai procurando e mergulhando, tentando encontrar, e vai indo de drogas a piores ainda, e isso vai, assim, destruindo a vida da pessoa. Esse não é o querer de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nos colocamos a buscar ao Senhor, a história muda. Vamos ver agora a continuação. Vem comigo. Eu me lembro, assim, de uma parte que a pastora pregou lá, dizendo que eu não estava sozinha, que eu tinha um Deus que estava comigo. Tirando aquelas coisas negativas que eu tinha dentro de mim, foi só fluindo. E graças a Deus estou bem, né? Depois de 15 dias, eu resolvi tomar a decisão certa de ficar firme com Deus. Não tinha mais vontade de beber, me senti liberta, fui tirando as músicas do mundo, só colocando louvor. Eu me batizei dia 2 de fevereiro de 2020. Minha vida mudou totalmente, eu nasci outra pessoa. Com Jesus mudou tudo na minha vida. Cada vez mais está envolvida na presença de Deus. Toda a família dela também, né, está ali coberta com esse poder do Senhor, e Deus tem trabalhado na vida dela. Oh, glória a Deus, olha aí que coisa maravilhosa. Ela foi em direção a Deus e o Senhor Jesus Cristo já começou a operar milagres. Você viu a declaração? Ela abriu o coração para a palavra. É o que você e eu sempre precisamos estar, com o coração aberto para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai, querido, trazer saciedade, paz, alegria, felicidade. E justamente quando você vai em direção a Deus, buscar a Deus, Ele te alivia, Ele te refrigera, Ele te dá livramento. Olha o que diz aqui, ó, Salmos capítulo 91, versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Então observe que tudo isso, vícios, prostituição, coisas horrendas que estão aí espalhadas pelo mundo, que tentam aprisionar a pessoa, são esses laços do passarinheiro. O que o inimigo quer fazer com o homem é prender. E no começo, é lógico, ele não vai oferecer uma coisa ruim. Vai? Claro que não. Você acha que o inimigo ele vai vir com você com um tridente, com um chifrão aparecendo?
é ruim. Ele vai vir camuflado, ele vai vir com um negócio muito, muito bom aparentemente, que aos olhos naturais chamam até a atenção. Não foi assim com a Dalila? Você lembra a história? O Sansão, ele tinha uma fraqueza, né, emocional. E aí toda mulher que aparecia, ele se interessava. E aí o que o cabrunco dos infernos fez? Colocou aquela mulher na frente dele. E o Sansão, que era um homem cheio do poder de Deus, foi lá e se acabou com ela. Você vê que o diabo não oferece nada ruim. Mas a consequência do Sansão ter se entregado, talvez você não conheça. Qual foi, pastor? Ele foi muito feliz? Claro que não. A Bíblia vai dizer que um abismo chama o outro. E ele foi se enredando com as palavras dele, porque é isso que a pessoa faz. Ela vai ali se embaraçando com aquele laço do diabo, até que ela não tenha mais controle da sua própria vida. O Sansão perdeu o controle. Chegou um dia que a mulher lá, a Dalila, gritou: ó, estão vindo os filisteus. E ele pensou: mais uma vez eu vou me levantar. Coitado, a cabeça dele já estava rapada. O segredo dele já tinha sido contado. Ele abriu a boca e falou. E os adversários vieram e arrancaram os olhos dele. Levaram ele prisioneiro e colocaram ele como um boi para ficar empurrando o moinho. Um certo dia, para você ter noção, levaram ele ao templo do Deus daquela terra e ali começaram a zombar e escarnecer dele. Querido, um abismo chama o outro. Vigie muito com isso. Tome muito cuidado. Ei, o Senhor é poderoso para te livrar do laço do passarinheiro. Se você estiver, como a gente viu aqui a Rosileide agora, ela começou a buscar a Deus, a dar ouvido às coisas de Deus. Para que o álcool? Para que as drogas? Para que a prostituição? Se eu tenho um Deus que me livra. Eu tenho um Deus que tudo pode fazer, um Deus que tudo executa. E ela abriu o coração para a palavra e começou a seguir a palavra. E você está vendo comigo que a história dela já está mudando completamente. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida, mas se você abrir o teu coração para Deus e ficar firme com Ele, o que tinha se levantado como um laço vai ser cortado para a glória de Deus. E Deus vai te livrar, como está escrito aqui, ó. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Seja o mal que tente se levantar contra ti, será expelido pelo poder do nosso Deus. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos acompanhar agora a continuação dessa história poderosa. Vem comigo nessa hora. Foi abençoando meu trabalho, que eu não tinha vontade nem de trabalhar. Deus foi abençoando. Deus foi abençoando meu esposo, meu filho, meus irmãos, que meus irmãos diziam que eu era a ovelha negra da família. E depois hoje é outras coisas, eles ligam para mim, tem aquele amor. Rosileide ainda busca pela conquista da casa própria. Eu morava de aluguel, né? Que quando a gente alugou aqui logo, a dona já queria vender para o meu marido. Só que só ele estava trabalhando. Foi quando começou esse propósito que a pastora fez. Veio até do missionário, né? O propósito da casa própria. E nós fizemos 7 domingos aqui, nós apresentamos a chave. E as pessoas que quisessem realmente ter a sua casa própria, que se colocassem diante de Deus. Aí a gente orando, eu disse: Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus, que essa casa vai ser minha. Essa aqui eu moro de aluguel, eu quero essa casa. E eu creio que o Senhor vai realizar esse sonho. Aí eu peguei e fui falar com a pastora Messi. Nós duas orou hoje. Quando foi no outro dia que meu marido foi pro banco, deu tudo certo. Hoje eu tenho sabedoria, tenho discernimento para resolver qualquer tipo de situação. É amor, felicidade, coisas que eu não tinha mais dentro de mim. A partir do momento que as pessoas firmam os seus passos na presença de Deus, então, mesmo que nós enfrentemos lutas, adversidades, mas com Jesus, nós sempre nos tornaremos muito mais do que vencedores. Oh, glória a Deus, aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus de milagres, o Deus de transformação completa, do vício para a glória. De uma mulher que não tinha onde cair morta, uma mulher destruída, no fundo do poço, o bagaço da laranja, agora completamente regenerada pelo poder da palavra de Deus. Por isso que o que nós temos mais de precioso abaixo da salvação é a palavra do Senhor no nosso coração. Nunca rejeite, segure. Essa palavra te livra dos laços, te livra das pestes, te livra das dores, dos sofrimentos. O diabo não consegue tocar, não consegue prender. Em João, o Todo-Poderoso vai declarar o seguinte através da boca do apóstolo João, que aquele que é de Deus e se conserva, o maligno não toca. Ele vai tentar,
mas conseguir não consegue. Por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando você e eu nos posicionamos na palavra, não há mal que se detenha de pé diante de nós. Vai bater em retirada e vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Por isso que eu quero te convidar para encontros de milagres e poder de Deus aqui na nossa igreja. Veja já aqui, anota aqui já um endereço, aqui no rodapé. O endereço da nossa igreja, você de perto, você de longe, venha viver dias de milagres. É o que nós temos experimentado, graças a Deus, para a honra e a glória de Deus. Pessoas que estão às vezes com caroços e os caroços são arrancados, despedaçados, pessoas com problemas na família e sendo reconciliadas pelo poder de Deus. Então veja que tudo é possível àquele que crê. Quarta-feira é o dia da família, hein? Quarta-feira, 8, 15 e 19h30, 3 horários de bênção para mim e para você. Você de perto, você de longe, vem correndo, porque tem um milagre, algo grande preparado para a sua família. Sexta-feira, cura e libertação. Pastor, eu estou precisando de uma cura, de um milagre na minha vida, de uma libertação, como a Rosileide. Sim, Rosileide, eu estou precisando de um milagre assim como ela, ser liberta completamente. Venha nessa sexta-feira, 8, 15 e 19h30, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar agora com você e clamar ao Senhor pelo milagre pela sua vida. Então eu peço, prepare um copo com água, em nome de Jesus. Enquanto você vai preparando, quero te lembrar que nas nossas mídias sociais tem um conteúdo vasto aí de uma programação abençoadora para mim e para você. Vamos orar? Levante para os céus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. E como o Senhor é grande e poderoso, por isso eu peço ao Senhor, passa agora com o teu poder sobre a vida de cada pessoa que está agora comigo, curando, libertando, transformando, operando os teus sinais, as tuas maravilhas, porque operando o Senhor, quem impedirá? Use essas águas, Pai. Quando essa pessoa beber das águas, o milagre aconteça para a glória e a honra de Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Beba com toda a tua fé. Oh, glória a Deus. Aleluia! Receba vida e vida com abundância nessa hora, em o nome do Senhor Jesus. Foi maravilhoso estarmos juntos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu digo a você, não saia do seu lugar, porque está chegando uma canção linda que vai tocar no teu coração. Deus te abençoe, um beijo no coração, um grande abraço. Fique na paz, em nome de Cristo Jesus. Con cuore e con l'anima, un canto di adorazione. Io sono libero, libero per adorare te. Gioia, oh tanta gioia, Cristo ha cambiato